O novo pacote de tarifas anunciado pelos Estados Unidos acaba de aumentar a pressão sobre um dos setores mais importantes da economia brasileira, o agronegócio. Segundo estimativas apresentadas por entidades do setor, o impacto pode ultrapassar 4,6 bilhões de reais por ano apenas nas exportações agropecuárias destinadas ao mercado americano. Ao todo, 2.375 pontos brasileiros passaram a ser atingidos pela nova tarifa de 25%. Enquanto o governo brasileiro já iniciou conversas com empresários, representantes da indústria e produtores rurais para tentar reduzir os efeitos da medida. Mas afinal, quais setores serão mais afetados? O que o governo pretende fazer para minimizar esses impactos? Existe a possibilidade de novas negociações com os Estados Unidos? E como tudo isso pode influenciar a economia brasileira nos próximos meses? É isso que você vai entender agora. Seja muito bem-vindo, você está no BR Econo News, onde as principais notícias da economia são explicadas de forma simples e objetiva. Bora para a notícia então. A nova tarifa de 25% anunciada pelos Estados Unidos atingiu um total de 2.375 produtos brasileiros, ampliando a preocupação de diversos setores da economia nacional. Segundo estimativas apresentadas pelo governo, aproximadamente 18% de todas as exportações brasileiras para o mercado americano deverão ser afetadas pelas novas medidas. No entanto, dentro desse cenário, o agronegócio aparece como um dos segmentos mais expostos. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil estima que o impacto sobre o setor poderá chegar a 4,6 bilhões de reais por ano, valor que corresponde a cerca de 36,5% das exportações do agronegócio brasileiro destinados aos Estados Unidos. Isso significa que mais de um terço das vendas do setor para aquele mercado poderá enfrentar maiores dificuldades caso as tarifas permaneçam em vigor. Além dos impactos sobre os setores produtivos, alguns estados brasileiros também deverão sentir os efeitos de forma mais intensa. Segundo os cálculos apresentados pelo governo, São Paulo e Santa Catarina concentraram aproximadamente metade das exportações dos produtos atingidos pelas novas tarifas. Como essas economias possuem forte presença industrial e exportadora, a redução da competitividade desses produtos no mercado americano pode gerar reflexos importantes sobre empresas, investimentos e geração de empregos ao longo dos próximos meses. Diante desse cenário, o governo brasileiro começou a discutir medidas para reduzir os prejuízos às empresas exportadoras. Uma das principais estratégias será ampliar a busca por novos mercados internacionais. O presidente da Apex Brasil, agência responsável pela promoção das exportações brasileiras, classificou as novas tarifas como uma medida extremamente prejudicial ao comércio entre os dois países. Segundo ele, a Apex deverá investir aproximadamente 130 milhões de reais em ações voltadas à abertura de novos mercados e à aproximação entre empresas brasileiras e compradores internacionais. O objetivo é diminuir a dependência do mercado americano e ampliar as oportunidades comerciais em outros países. Outra frente de atuação envolve o apoio financeiro aos setores mais afetados. O Ministério da Fazenda informou que já iniciou reuniões com os representantes das cadeias produtivas para definir possíveis medidas de apoio. Entre as alternativas em estudo está a ampliação dos programas de crédito voltada aos exportadores, oferecendo financiamentos com condições mais favoráveis para que as empresas consigam atravessar esse período de maior dificuldade. Paralelamente, a Confederação Nacional da Indústria também apresentou propostas ao governo defendendo o fortalecimento de programas que incentivem a modernização da indústria brasileira, buscando aumentar a competitividade das empresas no mercado internacional. Apesar da possibilidade prevista na Lei da Reciprocidade Econômica, integrantes do governo afirmaram que a resposta imediata por meio de retaliações não faz parte da estratégia neste momento. Segundo o Ministério da Fazenda, a prioridade continua sendo manter o diálogo e avaliar cuidadosamente quais instrumentos poderão ser utilizados caso as negociações não avancem. A reciprocidade permanece sendo considerada uma ferramenta disponível, mas seu eventual uso dependerá do andamento das conversas entre os dois países. No campo político, a decisão americana também provocou reações das principais autoridades brasileiras. O presidente da Câmara dos Deputados afirmou que a Lei de Reciprocidade Econômica representa um instrumento legítimo para proteger os interesses nacionais e declarou que o Congresso acompanhará a situação com a responsabilidade e firmeza. Ao mesmo tempo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que pretende continuar defendendo os interesses brasileiros por meio do diálogo entre os dois governos.
Segundo ele, o Brasil não possui interesse em ampliar conflitos comerciais, mas buscará defender sua posição diante das acusações e das medidas anunciadas pelos Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que vem conduzindo parte das negociações com representantes americanos, também reforçou que o Brasil continuará na mesa de negociação. Segundo ele, as conversas realizadas até agora ocorreram de forma mais ampla, sem entrar em detalhes sobre cada produto atingido pelas tarifas. Ainda assim, o governo pretende insistir na redução das medidas anunciadas, argumentando que elas são consideradas injustificadas do ponto de vista comercial. Além disso, Alckmin afirmou que o governo continuará ouvindo os setores afetados para construir soluções que reduzem os impactos sobre a economia brasileira. Enquanto isso, empresas e produtores acompanham atentamente os próximos passos dessas negociações. Caso as tarifas permaneçam por um período prolongado, especialistas avaliam que parte das exportações poderá ser redirecionada para os outros mercados. Embora esse processo normalmente exija tempo, adaptação logística e construção de novas relações comerciais, ao mesmo tempo, programas de financiamento e incentivo à competitividade poderão desempenhar um papel importante para ajudar empresas brasileiras a enfrentar esse novo cenário internacional. Em resumo, o novo tarifaço anunciado pelos Estados Unidos representa um desafio importante para o agronegócio e para diversos segmentos da economia brasileira. Segundo estimativas apresentadas pelas entidades do setor, apenas o agronegócio poderá enfrentar perdas superiores a 4,6 bilhões de reais por ano. Enquanto o governo trabalha em medidas para ampliar os mercados, oferecer crédito aos exportadores e manter abertas as negociações com os Estados Unidos, os próximos meses serão decisivos para saber se essas tarifas permanecerão em vigor ou se haverá avanços capazes de reduzir seus impactos sobre as exportações brasileiras. Eu vou continuar acompanhando todos os desdobramentos dessa disputa comercial e trazer aqui a atualização aqui no BR Econo News. Se você quer entender como as decisões da economia mundial podem impactar o agronegócio, a indústria, os investimentos e o seu bolso, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você acompanha as principais notícias de forma clara, objetiva e baseada nos fatos. Eu sou o Breno do BR Econo News e nos vemos na próxima notícia. Até mais.